E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre labirintite, batendo um papo aqui com o Dr. Roberto Seton, otorrinolaringologista. Antes da gente começar a falar da crise em si, queria desmistificar alguns pontos. Por exemplo, zumbido e labirintite. Se tem a ver? A relação. Tem a ver sim. Porque o labirinto, como eu mostrei anteriormente, uma parte dele é responsável pelo equilíbrio, né? Que é o chamado vestíbulo. São esses canaizinhos aqui, onde circula um líquido dentro e que se movimenta de acordo com o movimento da cabeça. E a outra parte é responsável pela audição, que é o caracolzinho. Então, veja que os dois são conectados, os dois estão, né? Eles são uma peça única, vamos dizer assim. Então, é muito comum que as pessoas que tenham sintomas de tontura, né, de vertigem, que é a labirintite propriamente dita, também tenham manifestações auditivas, como sensação de orelha cheia, como zumbido, né, como a perda auditiva. Isso é bastante frequente, essa associação. Tem medicamento que pode causar a labirintite? E tem. Existem diversos medicamentos que podem provocar labirintite. Os mais comuns são os anti-inflamatórios, que nós utilizamos no dia a dia. Hoje mesmo eu tomei um para dor na coluna, né? Então, em determinados momentos, aquele medicamento como anti-inflamatórios, antibióticos, principalmente o de alguns grupos, né? Eles têm uma capacidade muito alta de desestabilizar o metabolismo do labirinto. Quer dizer, desorganizar as informações que saem do labirinto para o cérebro. Então, essas informações chegando errado vão gerar essa sensação extremamente desconfortável que é a vertigem, né? E aí a gente aproveita essa informação, doutor Seton, para fazer um alerta, mais uma vez, sobre a questão do risco da automedicação. Olha, a gente sabe que tem muito medicamento livre de prescrição. E aí você chega lá e compra um anti-inflamatório, achando que, olha, um anti-inflamatório, que mal vai me fazer um anti-inflamatório? E aí você tem essa tontura e não sabe fazer a conexão. Olha, pode ter vindo ali do anti-inflamatório, né, doutor Seton? É verdade. É um risco. É sim, é um risco. A medicação, não somente os medicamentos, né, mas também determinados hábitos que o indivíduo, do dia a dia mesmo, né, hábitos sociais, que podemos dizer assim, né, o fumo, a bebida alcoólica, enfim, o sedentarismo, como já foi citado, são capazes de realmente atrapalhar, vamos dizer, né? E aí a crise se instalou. A crise se instalou. Quanto tempo ali para o labirinto retomar o equilíbrio? De fato, tá? Exatamente. Você foi muito feliz no termo que você usou, esse retomar o labirinto, retomar o equilíbrio, né? A funcionalidade normal. Eu sempre costumo comparar o labirinto com um carburador de um carro. Hoje não existe mais carburador, mas no passado existia. E tinha um carro chamado Brasília que tinha 2 carburadores e nós temos 2 labirintos. Então, para complicar a história, a gente ainda tem 2 labirintos. 2 labirintos. Então, do mesmo jeito que o carburador da Brasília desregulava, quando desregulava um, tinha que o mecânico chegar lá e regular a entrada de ar e de combustível. O labirinto, normalmente não precisa do mecânico para poder voltar a funcionar normal, né? Então, o tempo de recuperação, chamada de plasticidade labiríntica, ele é um pouco variável. Pode variar de alguns dias até algumas semanas, né? Então, habitualmente, nós recomendamos ao paciente em crise 2 semanas de afastamento. Repouso. De repouso e de... É o tempo necessário para que a gente veja como é que o organismo dele está funcionando. Há uma indicação, por exemplo, de sedativo nesse período? Há indicação. Para poder acelerar essa recuperação? Há indicação sim, porque é um momento em que o indivíduo ele fica muito ansioso, ele fica apreensivo, ele não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Então, nesse momento, além de a gente tentar amenizar um pouco as manifestações clínicas, os sintomas, aliviar a náusea, aliviar o vômito. É interessante sedar um pouquinho. Quanto mais o paciente dormir, melhor. Ele dormindo, ele não vai ter tontura. É por isso que, além do tratamento medicamentoso, né, e do repouso, é claro, né, e da correção de hábitos que o indivíduo, na crise, ele, evidentemente, que ele não vai abusar de café, ele não vai abusar de refrigerante, de açúcar, enfim. Ele não deveria. Não deveria, né, para poder tentar agilizar o processo de recuperação. Nos casos mais demorados, existe um tipo de tratamento semelhante a uma fisioterapia chamado de reabilitação vestibular. Então, a reabilitação vestibular nada mais é do que exercícios
orientados normalmente por um fisioterapeuta ou por um fonoaudiólogo, ou até mesmo por um otorrino, com treinamento nessa área, que faz com que aquele labirinto que está ruim, ele se adapte, vamos dizer assim, a uma nova situação, né? Então, normalmente é um tratamento bastante exitoso e que depois de algumas sessões ele se mostra bastante eficaz. Porque durante a crise, há quem relate, inclusive, que até assim, o mudar de posição na cama durante a noite já causa um mal-estar, porque vem com aquela vertigem, com aquela tontura. Isso é verdade. Agora, os medicamentos para poder controlarem a tontura, até o momento não se conseguiu nada eficaz. Se consegue controlar a náusea, controlar o vômito, mas a tontura normalmente fica a cargo da própria recuperação, que o labirinto tem essa capacidade de fazer, né? Para diagnosticar a doença, quais são os exames? Bom, o primeiro passo é saber se realmente a tontura ela é uma vertigem, se ela é labirinto ou não, né? Então, diagnóstico passa inicialmente por uma avaliação laboratorial. Então, como eu disse no início, o indivíduo diabético não sabe que está diabético, ele pode ter tontura. O indivíduo hipertenso com um nível de pressão lá em cima, aquilo pode ser a causa da tontura. Colesterol, triglicérides. O colesterol, triglicérides, isso tudo está envolvido, né? Problemas cardíacos também, isso também está envolvido na questão da tontura. Queda. Então, a queda, ela principalmente se o trauma ele incidir sobre a região do pescoço ou na região da cabeça, né, onde está contido o osso temporal que guarda o labirinto na sua intimidade, sem dúvida alguma é um fator desencadeante, né? Pode ser uma coisa temporária e pode ser uma coisa realmente que vá caminhar aí bastante tempo com o indivíduo. Então, passando esse primeiro passo essa fase inicial, fase de que distinguir se de fato aquilo ali é labirintite ou não, quais seriam os exames? Bom, o exame chamado Gold Standard no momento é um exame chamado exame otoneurológico. É um exame que ele avalia a função do labirinto. E nós estimulamos o labirinto através de um estímulo morno e um estímulo frio. É ar, na verdade, ar jogado dentro do ouvido. Morno, seguido de ar frio. Aquilo vai provocar o labirinto, fazendo com que ele se apresente na sua função, né? Então, esse exame, é um nome meio complicado, chamado de vectoeletronistagmografia, que tem o seu registro semelhante... Tão complicado quanto a labirintite. É verdade. É semelhante a um traçado eletrocardiográfico, mas que ele define muito bem para a gente onde é que está acontecendo o problema, para que o tratamento possa ser aplicado. Mas é um exame simples? É um exame simples. Esse exame, em alguns pacientes, ele pode dar um pouquinho de tontura, né? Mas naqueles pacientes que já têm uma história prévia de tontura, nós aplicamos uma variante desse exame, chamado de HIT test. É o teste de impulso cefálico. É um teste que é tão eficaz quanto a vectoeletronistagmografia e que evita esse incômodo gerado pelo exame anterior de um pouquinho de tontura, um pouquinho de náusea, né? Então, assim, melhor diagnosticar o mais cedo possível para poder entrar aí no tratamento, porque ninguém quer estar tendo essas crises. A gente vai precisar dar uma pausa, doutor Seton, a gente vai ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.